Oiê! Vamos terminar o capítulo 4? Interessantíssimo. Eu fiquei apaixonada por esse capítulo, como eu fico por todos, na verdade. Deixa eu pegar meu marcador aqui. Vamos lá. Esse tópico se inicia com a pergunta: o demônio é real? Hoje em dia esse tema é muito pertinente, né? Mal sabia o autor que em 2024 as pessoas estariam achando que não, ele não é real, é só uma falácia, é uma brincadeirinha aí. Imagina, não existe não. O inferno é aqui, eles falam. Alguém disse que o mais encarniçado dos pecadores dedica mais tempo a fazer coisas boas ou indiferentes do que coisas más. Em outras palavras, que sempre há algum bem, mesmo no pior dos homens. É isto o que torna tão difícil compreender a real natureza dos demônios. Os anjos caídos são espíritos puros, sem corpo, são absolutamente imateriais. Quando fixaram sua vontade contra Deus no seu ato de rebelião, abraçaram o mal, que é a rejeição a Deus, com toda a sua natureza. Um demônio é 100% mal, 100% ódio, sem que se possa achar um mínimo resto de bem em parte alguma do seu ser. É inevitável e constante convivência da alma com estes espíritos. É inevitável e constante convivência da alma com estes espíritos, cuja maldade, sem paliativos, é uma força viva e ativa, não será o menor dos horrores do inferno. Nossa, gente, eu vou ler de novo, que eu acho que eu não li direito. A inevitável e constante convivência da alma com estes espíritos, cuja maldade sem paliativos é uma força viva e ativa, não será o menor dos horrores no inferno. Nesta vida, sentimos desgosto, mal-estar quando encontramos alguém manifestadamente depravado. Com dificuldade suportaremos, pois, a ideia do que será estar agrilhoado por toda a eternidade à maldade viva e absoluta, cuja força de ação ultrapassa incomensuravelmente a do homem mais corrompido. Dificilmente suportaremos pensar nisso, mas devemos fazê-lo de vez em quando. O nosso grande perigo aqui na Terra é esquecer que o demônio é uma força viva e atuante. Mais perigoso ainda é deixarmos-nos influir pela soberba intelectual dos incrédulos. Porque é isso que os incrédulos são, soberbos. Se nos dedicássemos a ler livros científicos e a estudar especialistas que pontificam que o diabo é uma superstição medieval, há muito superada, insensivelmente acabaríamos por pensar que se trata de uma figura retórica, de um símbolo abstrato do mal, sem substância real. Seria um erro fatal para nossa alma. Nada convém mais ao diabo do que esquecermos-nos dele ou não lhe prestarmos atenção e principalmente não acreditarmos nele. Um inimigo de cuja presença não suspeitamos pode atacar emboscado e é duplamente perigoso. As possibilidades de vitória de um inimigo aumentam à proporção que a cegueira ou a inadvertência da vítima se fazem presentes. O que Deus faz, Deus não desfaz. O que Deus dá, não o tira. Ele deu aos anjos inteligência e poder de ordem superior e não os revoga, nem mesmo no caso dos anjos rebeldes. Se um simples ser humano pode nos induzir a pecar, se um companheiro pode dizer para o outro: vem cá fulano, vamos sair numa farra essa noite. Se uma vizinha pode dizer: por que você não experimenta tal método anticoncepcional? Você também tem o direito de descansar e de não ter mais filhos por um tempo. Se uma pessoa pode fazer isso, o demônio pode dizê-lo com muito mais poder de convicção, colocando-nos perante tentações sutis e muito menos claras. Mas não pode nos fazer pecar. Não há poder na terra ou no inferno que nos possa obrigar a pecar. Sempre temos o nosso livre-arbítrio, sempre nos fica a capacidade de escolher, e essa decisão ninguém a pode nos impor. O fulano pode dizer não ao companheiro que lhe propôs uma noite de farra. A vizinha pode dizer não à outra vizinha que lhe recomendou o anticoncepcional. E todas as tentações que o demônio possa apresentar no nosso caminho, por mais forte que sejam, podem ser repelidas com a mesma firmeza. Não há pecado, a não ser que e até que a nossa vontade se afaste de Deus e escolha um bem inferior em seu lugar.
Ninguém jamais poderá dizer de verdade: pequei porque não pude evitá-lo. É evidente que nem todas as tentações vêm do diabo. Muitas vêm do mundo que nos rodeia, e até de amigos e conhecidos, como no exemplo anterior. Outras procedem de forças interiores profundamente arraigadas em nós, a que chamamos de paixões, forças imperfeitamente controladas e com frequência rebeldes que são resultado do pecado original. Mas seja qual for a origem da tentação, sabemos que se quisermos, podemos dominá-la. Deus não pede a ninguém o impossível, nunca se esqueçam disso. Deus não pede a ninguém o impossível. Ele não nos pediria amor constante e lealdade absoluta se nos fosse impossível dá-los. Deus nos pediu: sede santos, porque o meu Pai é santo. Se fosse impossível ser santo, Ele não nos pediria. Acabamos de ler isso agora. Então devemos angustiar-nos ou assustar-nos porque virão tentações? Não. É precisamente vencendo a tentação que adquirimos méritos diante de Deus. Pelas tentações encontradas e vencidas, crescemos em santidade. Teria pouco mérito sermos bons se fosse fácil. Os grandes santos não foram homens e mulheres sem tentações, muito pelo contrário, na maioria dos casos, sofreram tentações terríveis e, vencendo-as, santificaram-se. O poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa por ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora atue no mundo por ódio contra Deus e o seu reino em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, a cada homem e à sociedade esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. É claro que não podemos vencer as batalhas sozinhos. Temos que ter o auxílio de Deus para reforçar a nossa vontade enfraquecida. Sem mim, nada podeis fazer, diz-nos o Senhor. O seu auxílio, a sua graça, está à nossa disposição em abundância ilimitada, se a desejarmos e se a procurarmos. A confissão frequente, a comunhão e a oração habituais, especialmente na hora da tentação. Tornar-nos-ão imunes à tentação se fizermos o que está ao nosso alcance. Mas não temos também o direito de esperar que Deus faça tudo. Se não evitarmos os perigos desnecessários, se na medida em que pudermos não evitarmos as circunstâncias, as pessoas, lugares ou coisas que podem nos induzir à tentação, não estaremos cumprindo com a nossa parte. Se andarmos buscando o perigo, ataremos as mãos de Deus, afogaremos a graça na sua própria fonte. Eu sempre ensinei para as minhas filhas que se colocar numa situação de pecado, a gente já está pecando. Né? Se você sabe que você tem problemas com a bebida, por que você vai entrar num bar, num boteco, com um monte de gente desregrada para bebida? Se você tem problemas com pornografia, por exemplo, por que você vai clicar naquela tecla do computador que você sabe, porque você já entrou e você já viu que mostra só coisa de pornografia? Por que você vai ver um comercial na televisão que induz a tua mente a pensar nisso? Se policia, garoto. Se policia, garota. Às vezes dizemos que uma pessoa cujas ações são especialmente maldosas deve estar possuída pelo demônio. A maioria das vezes, quando qualificamos alguém de possesso, não queremos ser literais, simplesmente indicamos um grau anormal de maldade. Mas a possessão diabólica existe, real e literalmente. Como mencionamos antes, desconhecemos a extensão total dos poderes do demônio sobre o universo criado, no qual se inclui a humanidade. Sabemos que nada pode existir sem que Deus o permita. Mas também sabemos que Deus, ao realizar os seus planos para a criação, não tira normalmente, nem aos anjos, nem aos homens, nenhum dos poderes que concedeu originalmente. Em qualquer caso, tanto na Bíblia quanto na história, além da contínua experiência da igreja, mostram com clareza meridiana que a possessão diabólica existe, ou seja, que o diabo penetra no corpo de uma pessoa e controla suas atividades físicas, a sua palavra, seus movimentos e ações. Mas o diabo não pode controlar a sua alma. A liberdade da alma humana permanece inviolável e nem todos os demônios do inferno juntos podem forçá-la. Na possessão diabólica, a pessoa perde o controle das suas ações físicas, que passam para um poder mais forte que a do demônio.
O que o corpo faz é o demônio que o faz e não a pessoa. O demônio pode exercer outro tipo de influência, que é a obsessão. É a obsessão diabólica. Nela, mais do que o interior da pessoa, ele ataca de fora. Pode agarrar um homem e derrubá-lo, pode tirá-lo da cama, atormentá-lo com ruídos horríveis e manifestar-se de inúmeras formas. São João Batista Vianney, o amado cura d'Ars, teve que sofrer muito por essa espécie de influência diabólica. Ele e outros santos. São Padre Pio, por exemplo, sofria muito com isso também. Tanto a possessão diabólica como a obsessão raras vezes se encontram hoje em terras cristãs. É como se o sangue redentor de Cristo houvesse aprisionado o poder satã. Mas são ainda frequentes em terras pagãs, como muitas vezes testemunhos missionários, ainda que não tanto como antes do sacrifício redentor de Cristo. O rito religioso pode expulsar um demônio de uma pessoa possessa ou obsessa, chama-se exorcismo. No ritual da igreja existe uma cerimônia especial para este fim, no qual o corpo místico de Cristo recorre à sua cabeça, que é o próprio Jesus, para que quebre a influência do demônio sobre a determinada pessoa. A função do exorcista é própria de todo sacerdote, mas só se pode exercê-la oficialmente com licença especial do bispo e sempre que uma cuidadosa investigação tenha demonstrado que se trata de um caso autêntico de possessão e não de uma doença mental. Evidentemente, nada impede que um sacerdote utilize o seu poder de exorcista de forma privada, não oficial. Sei de um sacerdote que ouvia no trem uma torrente de blasfêmias que lhe dirigia um passageiro sentado à sua frente. Por fim, o sacerdote disse interiormente: a pessoa não estava ouvindo. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ordeno-te que voltes para o inferno e deixes tranquilo este homem. As blasfêmias cessaram instantaneamente. Em outra ocasião, este mesmo sacerdote usou do mesmo exorcismo privado diante de um casal que discutia encarniçadamente e na hora se lhes amainou a ele. Ele fez a mesma oração interna. O demônio está presente e atua com frequência não apenas em casos extremos de possessão ou obsessão. Falamos dos anjos caídos com certa extensão por causa do grave perigo que se corre de encarar com leviandade a sua presença e o seu poder. Que Deus nos defenda da cilada mais sutil do demônio, que é a de negar a sua existência por estar na moda não acreditar nele. Parece mais fácil e agradável acreditar na realidade dos anjos bons, no seu poder para o bem, que é evidentemente muito maior que o de Satanás para o mal. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus estão com ele no céu em amor e adoração perpétuas. O que Deus o queira será também o nosso destino. A sua vontade agora é de Deus. Os anjos, como nossa Santa Mãe Maria e os santos, estão intensamente interessados no nosso bem, em ver-nos no céu. Intercedem por nós e utilizam o poder angélico, cuja extensão também desconhecemos, para ajudar aqueles que querem e aceitam a sua ajuda. Que os anjos nos ajudam é matéria de fé. Se não cremos nisso, também não cremos na Igreja e nas Sagradas Escrituras. Que cada um tem um anjo da guarda pessoal não é matéria de fé, mas uma crença comumente aceita por todos os católicos. E assim como honramos a Deus com a nossa devoção aos seus amigos e heróis que são os santos, cometeríamos um grande erro se não honrássemos e invocássemos as suas primeiras obras-primas, os anjos que povoam o céu e protegem a terra. O que eu desejo hoje? Que o teu anjo da guarda fique grudadinho em você, não desgrude um só segundo, e que você comece a dar mais trabalho para ele. Todo dia antes de levantar, ele está ali esperando para isso. Enche ele de trabalho para cuidar de você durante o dia e as bênçãos do céu vão cair com certeza. Até a próxima!